Show me the money. Esse possivelmente é o tema mais importante do mercado nesse momento, o fim do excepcionalismo americano. Durante mais de uma década, sempre foi um desafio para os gestores e grandes investidores do mundo justamente procurar oportunidades de investimento fora dos Estados Unidos. Investir lá era um ato orgânico, natural, lógico, dado as grandes vantagens que a economia americana apresentava durante esse período. São vários fatores estruturais, mas se a gente for olhar numa abordagem mais simples, a gente pode focar, por exemplo, no fato das empresas lá serem muito fortes, né? As instituições privadas serem muito fortes, com geração de lucro robusto e, principalmente, inovação. E o mercado sempre premiou inovação globalmente. E a inovação vinha de lá e o prêmio também. Uma combinação de autoridade e confiança do governo americano, somados com um crescimento econômico muito importante nesse período também, e o ponto anterior que eu disse, o avanço tecnológico. Tudo isso somado deixa claro que não foi sorte. Quando a gente para analisar os números, essa narrativa até deixa de ser narrativa para se tornar uma realidade e fica ainda mais evidente. Por exemplo, quando a gente observa o comportamento da bolsa americana, representada pelo S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, tem as 500 maiores empresas de lá. O retorno dele nos últimos 10 anos até 2026 foi de 15% ao ano em dólar. Esse retorno é extremamente sólido, muito robusto, competitivo, especialmente contra outras classes de ativo e outras regiões também. Enquanto isso, até para efeito de comparação, quando a gente observa o mercado emergente, representado pelo MSCI Emerging Markets, nos últimos 10 anos, o índice apresentou um retorno de 8,4% em dólares, bem abaixo dos 15% que eu comentei do S&P. Ou seja, os mercados emergentes conseguiram entregar um retorno até que consistente, mas bem aquém do que foi observado na economia americana. Isso composto ao longo dos anos vai formando o que a gente chama de diferencial de performance, justamente quando uma classe de ativos se destaca demais e as outras ficam muito para trás. Eventualmente isso evidencia uma oportunidade de rotação. E é o que a gente vê nesse momento, dominando não só a região americana, mas como o resto do mundo também. Agora, no caso do Brasil, a história é bem mais complexa. Quando a gente observa a representatividade do Brasil no mundo, especialmente aqui com seus pares emergentes, é algo realmente impressionante o quão irrelevante nós somos nesse mundo acionário. Se você olha dentro do MSCI Emerging Markets, que eu acabei de citar, o Brasil, representado pelo MSCI Brasil, é apenas 4% do índice. Praticamente nada. Isso que a gente ainda teve uma ajudinha com a guerra da Rússia, porque a Rússia deixou o índice, foi retirada, e o peso da Rússia foi rebalanceado e parte disso foi transferido para o Brasil, que acabou ganhando um pouco mais de relevância por esse motivo, ou seja, a gente era ainda menos do que isso. Agora, como é que você faz 4% se tornar um número gigante? Eu te explico. Naquele contexto de rotação, então o mercado para e observa uma situação onde o S&P se descola muito do resto do mundo. E essa rotação ela se inicia. Normalmente, os investidores globais vão procurar formas de parametrizar esse investimento, essa alocação de capital. No caso, vão tentar perseguir algum índice, obviamente com o objetivo de gerar retornos superiores a ele. E aí, como é que você faz para gerar um retorno superior? Você precisa mexer na composição do índice. Então, como eu falei, se o Brasil tem 4% do MSCI Emerging Markets, e você quer gerar um retorno superior ao MSCI Emerging Markets, você tendo a sua posição sobre Brasil, sua opinião sobre Brasil, suponhamos aqui que ela é otimista, você deveria ter mais do que 4%. Se ela for pessimista, deveria ter menos. E se ela for neutra, você tem o mesmo volume que o MSCI no Brasil. E aí isso vai criando uma assimetria de fluxo, porque enquanto os gestores vão definindo se eles querem estar, o que a gente chama de underweight, para ter menos comparado com o índice, ou overweight, ter mais do que comparado com o índice, essa movimentação ela é gradual e ela vai acontecendo na linha do tempo, com ajustes marginais, só que todos eles sempre feitos em
dólares. E tudo em dólar é um caminhão de dinheiro. E aqui é o grande ponto. O grande porém da questão é que o MSCI Emerging Markets, quando observado ao longo dos anos, ele teve bastante volatilidade nos seus retornos. Ele não é tão consistente assim. Obviamente, numa janela composta, igual a gente falou, fica. Mas existe aqui uma oscilação. Em 2025, até por conta desse movimento de rotação que eu citei, o índice apresentou um retorno sólido no ano. Mas a dinâmica, ela vai mudando conforme o contexto econômico global se mexe também. E por que essa leitura cíclica global ela é importante? Porque o investimento, a alocação global, ela também não é estática. Quando os gestores observam um ativo, qualquer um que seja, entregar consistentemente uma performance aquém do esperado, ou como é chamado no mercado, uma underperformance, esse movimento pode ser intensificado porque sistematicamente os gestores podem reduzir a sua exposição. Isso também é chamado de outras coisas, como por exemplo momentum. Isso olhando muito pela perspectiva de risco ajustado ou mesmo por uma pura avaliação de oportunidade. E aí isso pode criar um ciclo vicioso de underperformance relativa. Então o mundo inteiro falando o tempo inteiro do excepcionalismo americano enquanto os Estados Unidos é incrível, e como a inovação do mundo está lá. Com performances muito positivas e consistentes do S&P, isso vira uma máquina de atrair capital. E aí você olha para o mundo emergente, com underperformance, os ativos entregando performances aquém, relativamente cada vez menores, isso pode criar uma tendência também negativa, um ciclo vicioso para os emergentes e não virtuoso como aconteceu para o mercado americano. O grande ponto, o debate que está na mesa agora é que eventualmente esse ciclo está mudando. Isso não significa que os Estados Unidos ou o S&P vão deixar de ser importantes, ou que esses pontos de elogios, como por exemplo a inovação vem de lá, mudaram. Muito pelo contrário. A grande questão é que esses ciclos não duram para sempre e eventualmente eles têm um ponto de inflexão, onde aquilo que era problemático e o ciclo que era vicioso pode se tornar, na verdade, uma grande oportunidade. E por um contexto de diversificação, ou seja, não significa que o dinheiro todo do mundo vai sair dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Vai continuar sendo uma geografia extremamente relevante. Mas qualquer diversificação, mesmo que marginal, de capital que saia dos Estados Unidos para procurar oportunidades em outras regiões, novamente, por ser um fluxo que vem em dólares, especialmente, uma moeda muito forte, é um caminhão de dinheiro. Agora, uma das variáveis mais importantes de ser observada é a variável cambial. Nesse caso, o dólar. Vocês perceberam que eu citei ele várias vezes aqui. O grande ponto é, quando o dólar tá forte, ele funciona quase como se fosse um cartão de visitas, um convite para o investidor procurar essas oportunidades nos países emergentes, porque justamente diminui muito o risco desse investidor ser penalizado no câmbio. Agora, se esse ciclo perdura e o dólar começa a entrar num ambiente mais frágil, como é o debate hoje dessas mesas que eu citei, isso pode acabar penalizando o investidor e diminuindo o retorno, o que impacta totalmente a leitura de risco e retorno dos ativos. Outro tema frequentemente citado é a discrepância entre valuations, aquela métrica tradicional, a mais de todas, preço sobre lucro, que tenta indicar de alguma forma se o ativo está barato ou ele está caro. Ele não necessariamente vai indicar isso, mas é um ponto interessante a ser observado, dado a diferença, a discrepância de performance entre os dois mercados ao longo dos últimos anos. Eventualmente você cruza empresas pares entre Estados Unidos e outras geografias e você vai encontrar uma diferença absurda de preço sobre lucro entre elas, indicando justamente que os ativos aqui estejam muito para trás em relação aos seus pares ou de mesmos setores nos Estados Unidos. Esse ponto que eu acabei de citar, ele não indica que ativos baratos vão subir, só porque estão com desconto, são uma pechincha, não é isso. É só que o custo de oportunidade para você ter pedaço do seu capital fora dos Estados Unidos tá menor. Esse é o grande ponto e o grande X da questão aqui. Quando a gente olha para o cenário doméstico brasileiro, é um cenário caótico, mas que eventualmente pode ajudar. É claro, a gente tem um evento muito importante esse ano, é justamente as eleições presidenciais, que inclusive está num campo atualmente extremamente indefinido, mas tem outros temas mais importantes. Existe uma expectativa clara do mercado de queda de juros, que deve se concretizar. A gente tem leituras inflacionárias, inclusive vindo do Boletim Focus do Banco Central, indicando melhoras nesses indicadores, melhoras nas perspectivas de crescimento também. Então, com uma economia que tá ok para boa, crescendo, com inflação que parece estar controlada e uma trajetória de juros que deve indicar queda, esses fatores somados deveriam
fortalecer e gerar vento a favor dos ativos de risco, entre eles a bolsa aqui no Brasil. E quando a gente casa isso com esse fluxo internacional, pensando nos 4% do Brasil lá do índice de emergentes, mas qualquer mudança, mesmo que marginal, se for 5% ao invés de 4%, que os alocadores façam, vai gerar um fluxo absurdo de recursos para o Brasil, que ainda mais em moeda forte, vão gerar movimentos importantes aqui. Então, para resumir aqui, uma rotação de capital que acontece com o fim da narrativa do excepcionalismo americano, uma dinâmica de incertezas na economia americana com o novo mandato de Donald Trump, um cenário global que parece promissor para ativos de risco, especialmente para esses ativos que ficaram para trás, e investidores globais buscando oportunidades para diversificação de capital e diminuir a concentração ou a sobrealocação na economia americana que aconteceu por mais de uma década. Esse vento por si só é favorável. Em adição, uma leitura desses alocadores globais que pode ser mais positiva com o Brasil do que a do próprio índice, fazendo com que eles tenham uma alocação superior ao índice de emergentes, justamente tentando buscar uma performance melhor do que esse índice de comparação. E aí a gente sair de 4% para 5%, 6%, 7%, seja lá o que for, qualquer coisa disso em dólares será muito. E agregados de uma moeda que sim se apreciou, mas se apreciou muito menos que as moedas dos demais emergentes. O real ainda parece estar muito fora do seu preço justo, o que é uma porta de entrada para esse investidor que precisa analisar a variação cambial para determinar a relação de risco-retorno dos seus investimentos por aqui. E olhando para o cenário local, a gente tem definição doméstica no que tange a agenda eleitoral, que vai impactar diretamente na discussão fiscal, mas com uma economia que indica uma trajetória de juros para baixo, acompanhando o ciclo global, uma inflação que parece comportada, dificilmente vai convergir para a meta, porque essa fase que é chamada de last mile da inflação é sempre uma fase mais rígida da inflação, porque envolve componentes que são menos responsivos à taxa de juros, mas uma inflação que parece comportada, com o FMI e outros indicadores nos mostrando revisão para cima de crescimento, um crescimento ok para bom. Tudo isso somado, positivo para o cenário de ativos de risco localmente também. E ainda tem uma opcionalidade que é justamente, se cria esse ciclo positivo para esses ativos aqui no Brasil. Os investidores locais, aí esquecendo esses alocadores globais, estão subalocados. Qualquer bolso que você olhar, bolso de private bank, bolso de investidor de varejo, bolso de investidor institucional, não importa. Qualquer bolso que você olhar, provavelmente estará muito próximo das mínimas de alocação na bolsa brasileira. Então, o investimento local em ativos de risco foi dizimado, basicamente, por conta da taxa de juros muito alta que sugou todo esse recurso aqui localmente. Se a gente entra numa trajetória que a taxa de juros começa a cair e esses investimentos começam a pagar cada vez menos, isso vai atrair atenção para esses ativos de risco que provavelmente, por motivos globais, estarão apresentando bons retornos de curto prazo e vão chamar mais atenção ainda, dando essa cara de oportunidade, né? E o brasileiro, novamente, vai fazer o que sempre faz, que é entrar quando tá caro. E eu acho que para amarrar a história aqui, o Brasil é cheio de temas que são interessantes para o mundo num ciclo de commodities. O Brasil é um exportador relevante das principais commodities do mundo. Isso pode gerar mais um vento a favor, que é justamente uma apreciação do preço desses produtos que nós exportamos, que nós vendemos para o mundo, esse link num contexto global, em adição, um fortalecimento do ambiente corporativo aqui no Brasil. Normalmente, quando os mercados emergentes ganham tração, esse tipo de tema é privilegiado e se fortalece ainda mais. Acho importante fazer o disclaimer, como a gente gosta de falar no mercado, que isso aqui não é promessa de retorno garantido. Estamos fazendo uma análise com base nos dados que a gente observa de mercado e agregando aqui leituras e conversas que a gente vive aqui no Stock Pickers com todos os gestores de recursos relevantes desse país. A reflexão que fica para nós aqui é a seguinte: se o mundo realmente estiver transitando e saindo de um modelo onde uma única região é excepcional e migrando para um modelo mais diversificado, onde os retornos aparecem de diversas regiões, os sinais disso tendem a aparecer primeiramente no fluxo, no posicionamento, nas assimetrias de valuation, antes de aparecer nos painéis de retorno absoluto, que por sinal, Olavo Pato, já aparecem, tá? Porque se você pega o retorno de Latam,
diversos índices de Latam, inclusive Latam Momentum, lá no gráfico, sabe aquele gráfico de dispersão que tem várias bolinhas? Tá tudo lá em cima, lá na ponta, na quina, ou seja, Latam tá bombando já, então já tá aparecendo nos retornos. Historicamente, os investidores que conseguem se apropriar e se beneficiar desse ciclo são aqueles que analisam o contexto como um todo e não olham apenas números isolados. Não é uma recomendação de investimento, é uma leitura sobre o ciclo, contexto macro global, mas é exatamente nessas viradas silenciosas, nesse bull market silencioso que a gente vive, que quando pouca gente está observando para as métricas que realmente importam, estão perdendo mais tempo com os ruídos, surgem essas oportunidades fora do óbvio, essas oportunidades que podem moldar o retorno dos próximos 5, 10 anos nos mercados globais. E aliás, se precisar de ajuda aí para silenciar esses ruídos do mercado, conta com o Stock Pickers. Show me the money.